Amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 29 de abril, sexta-feira, estamos chegando no final do nosso mês, também no final da nossa semana. E quando a gente vai chegando no finalzinho, vai dando aquela sensação de que o descanso está chegando, né? E ao mesmo tempo aquela sensação de gratidão, né? Quanta coisa já vivenciamos, né? Olha, abril já chegou, quer dizer, abril já terminou, né? Então, vamos louvar, vamos bendizer a Deus, né? Que está aí mesmo nas dificuldades que a gente passa, porque eu tenho as dificuldades, você tem as dificuldades, os problemas, mas a gente está conseguindo vencer a cada dia, né? Isso é o mais importante. O Evangelho de hoje de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar essas pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, né? Então assim, só dando continuidade na primeira leitura, né? Ontem os apóstolos, né, falaram que eles não iam obedecer aos homens, e sim a Deus, né? Os mestres da lei lá, os sumos sacerdotes, ficaram com vontade de matá-lo. E aí aparece Gamaliel, né? Gamaliel mandou que retirassem os acusados e ele diz ali para aquelas pessoas: "Olha, gente, vocês lembram quando apareceu, né, Teudas? Ele também era uma pessoa importante, né? E juntou cerca de 400 homens. Depois que ele foi morto, todos se debandaram. Vocês lembram de Judas, o Galileu? Também teve um monte de seguidores. Quando ele morreu, dispersou." Então, gente, não se preocupem com esses daí, né? Se não for de Deus, isso daí será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-lo. Mas cuidado, para não pordes em luta contra Deus, né? E a fala de Gamaliel fez com que aqueles apóstolos fossem soltos, né? E assim, muito ponderado, né, Gamaliel, no sentido assim, de que ele falou: também se for de Deus, vocês estão lutando contra Deus. A gente também sabe que Deus, ele tem um jeito dele e não adianta, né? Se for de Deus, não tem fim, né? E você já parou para pensar que isso foi há 2.000 anos? 2.000 anos atrás. Então, o que a gente pode ter a plena certeza? Que é de Deus, tá? É isso que você precisa entender na palavra de hoje, né? Quando a gente vai para o Evangelho de hoje,
é a multiplicação dos pães, tão conhecida por todos, né? Tão apresentada, assim, esse milagre onde Jesus alimenta a cada um de nós, né? Então, assim, uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava. Não era só fala, tinha ação. Não era só palavra, né? Tinha algo concreto. E ali então, Jesus estava, né, ele estava lá nessa relva, e aí veio essa multidão e Jesus vai, né, provar Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Filipe responde, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Mas aí um dos discípulos, né, disse, olha, tem aqui um menino com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? E aí a gente já pega o primeiro ponto. O pouco sem Deus é nada. Quer dizer, o muito sem Deus é nada. O pouco com Deus é muito, né? O pouco com Deus é muito. Só na mão do menino é pouquinho. Mas na mão de Jesus se multiplica, né? Então, façam todos sentar. Todos se sentaram. Eram aproximadamente 5.000 homens, né? Tomou o pão, deu graças e distribuiu-os, né, àqueles que estavam sentados. E todos ficaram satisfeitos, né? E é bonito porque a palavra vai dizer, distribuiu os que estavam sentados tanto quanto queriam. Não é assim, ó, é um pedacinho só, uma migalhinha só. Tanto quanto queriam. Era para matar a fome do almoço e da janta já, né? Do almoço e da janta. A pessoa podia comer tanto quanto queria, ou seja, aquilo que vem de Deus vem em abundância, né? E aí depois, né, pensamos, nossa, então comeu todo mundo, mas ficou. Não, eles recolheram ainda pedaços do que sobraram para que nada se perdesse. Recolheram e encheram 12 cestos com sobras dos 5 pães. E aí as pessoas vendo aquilo falam, nossa, de fato, é um milagre, de fato, esse homem ele é o verdadeiro Deus, né? Mas aí a gente vai além. Primeiro que nós temos essa questão da partilha, né? Nós precisamos ser como esse menino, que coloca aquilo que Deus nos concede, mas coloca também em partilha. Não posso só eu matar a minha fome e saciar a minha fome, se tem pessoas ao meu lado passando necessidade, né? Eu falo, a beleza dessa passagem é que é um menino. As crianças têm tanto a nos ensinar, né? As crianças têm tanto a nos ensinar. Nos ensina a necessidade da partilha. Jesus, sim, né, multiplica, mas Jesus multiplica a partir do que nós partilhamos, né? Jesus, ele não multiplica do nada. Você sempre precisa ter algo para colocar nas mãos de Jesus para que aconteça a multiplicação, né? E preste bem atenção, algo que esteja também a serviço do comum, não é só para você. Então que a palavra de hoje, né, possa fazer você entender que, né, na sua vida também tem essa multiplicação dos pães, né? Jesus está sempre multiplicando e provendo na sua vida. E se às vezes você não está percebendo, talvez você não tenha colocado nada nas mãos de Jesus para que a multiplicação aconteça. Então vamos pedir a bênção na nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.